Olá, é uma alegria estar aqui no canal do Centro Espírita Allan Kardec Copacabana e agradecemos muito o convite. Que possamos neste momento sintonizar com os benfeitores espirituais e deles receber vibrações de paz e serenidade. Ficamos sempre entusiasmados quando estudamos os ensinamentos de Jesus, especialmente à luz da doutrina espírita, que, entre muitas outras coisas, veio facilitar imensamente a nossa compreensão das lições de Jesus. A base deste nosso estudo é um pequeno trecho do Evangelho segundo Marcos, que está no capítulo 10, versículos 13 a 16, que diz assim: Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que Jesus as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que apresentavam as crianças, Jesus zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Deu um passe, muito provavelmente, nessas crianças. Esse trecho pode ser encontrado também no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está no item 2. E nos itens 3 e 4 seguintes, nós temos os comentários de Allan Kardec. Vamos analisar esta passagem evangélica por partes. Essa é a nossa proposta. Começando pela expressão Reino de Deus. Para nos ajudar a entender o significado dessa expressão, nós recorremos ao programa Pérolas do Evangelho, que é um programa disponível no YouTube, em que Haroldo Dutra Dias menciona, em primeiro lugar, que a expressão Reino de Deus e a expressão Reino dos Céus, também encontrada em várias passagens, são expressões sinônimas, têm o mesmo significado. Ele diz que quando os profetas do Antigo Testamento ou os autores do Novo Testamento falam de Reino de Deus ou de Reino dos Céus, eles estão se referindo a um governo espiritual, a um governo do Criador sobre todas as criaturas. Um governo ou um reino em que Deus, o Criador, atua como legislador, criando leis, como provedor, dando a cada um de seus filhos de acordo com as suas necessidades, e daí vem o termo providência divina. Um governo ou um reino em que Deus atua como protetor, acolhendo e conduzindo cada um de seus filhos durante a vida. E como juiz, julgando as ações e pesando na balança da justiça os bons e os maus atos de cada criatura. E para conhecermos a origem do termo Reino dos Céus, nós buscamos os esclarecimentos de Allan Kardec no livro A Gênese, que está no item 11 do capítulo 5, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3 da primeira parte, e também na Revista Espírita de março de 1865. Nessa Revista Espírita de março de 1865, há um artigo muito interessante em que Allan Kardec deu o título de Onde é o Céu? Ele diz que os antigos acreditavam na existência de muitos céus, céus superpostos uns aos outros, céus de matéria sólida e transparente, tendo a Terra como centro. O último desses céus era a morada da suprema felicidade. E de acordo com a crença mais comum, havia 7 céus. Daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir a felicidade perfeita. Jesus utiliza esse conceito de reino dos céus ou reino de Deus
mas esclarece que a felicidade não está num local físico, um local material externo, mas que é um estado interior. Ele diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Como está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. E Allan Kardec complementa, dizendo que a felicidade é inerente às qualidades do espírito. Essas qualidades são fruto do seu próprio trabalho para progredir tanto em inteligência quanto em moralidade. O espírito, no seu processo de evolução gradual, desfruta de uma felicidade relativa ao seu progresso espiritual. Então, à medida que vamos evoluindo espiritualmente, vamos ficando cada vez mais felizes. E a felicidade suprema, a felicidade perfeita, só é vivenciada pelos espíritos puros, que chegaram à perfeição intelectual e moral, ou seja, que chegaram à perfeição espiritual. E Allan Kardec diz assim: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também, diz ele, na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima e numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres por causa da ausência de atritos pelo contato dos maus. E, acima de tudo, na contemplação de Deus, consiste na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Portanto, para nós ingressarmos no reino de Deus ou no reino dos céus, ou seja, para nós conquistarmos a felicidade suprema, nós precisamos evoluir espiritualmente. E como é que nós evoluímos espiritualmente? Cumprindo as leis criadas por Deus, cumprindo as leis divinas em sua totalidade. Com a doutrina espírita, nós aprendemos que as leis divinas são sábias, perfeitas, imutáveis e se aplicam a todas as criaturas sem exceção. O cumprimento das leis divinas está relacionado à nossa conduta, ao nosso modo de agir, tanto em relação a Deus como em relação ao nosso semelhante. Talvez a gente possa dizer que o que mais Jesus fez durante o período em que esteve encarnado entre nós foi nos revelar como devemos agir para que possamos conquistar a verdadeira felicidade. Como, por exemplo, nesta passagem que estamos estudando, em que Jesus diz: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Agora, vamos refletir um pouco sobre as criancinhas mencionadas por Jesus. Se nós consultarmos o dicionário, vamos encontrar que criança é um ser humano de pouca idade. Um ser humano ainda na fase da infância. Como nós sabemos, a infância é o período que vai do nascimento até a puberdade. Mas e o ser humano? O que é o ser humano? A doutrina espírita nos mostra que o ser humano é um espírito encarnado. Então, a criança, na concepção espírita, é um espírito encarnado que está na fase da infância corporal. E a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais, criados por Deus simples e ignorantes, mas
perfectíveis, ou seja, dotados de aptidão para chegarmos à perfeição. Como nós estamos submetidos ao progresso, que é uma lei divina, nós vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo até alcançarmos a perfeição relativa de espíritos puros. Dizemos perfeição relativa porque perfeição absoluta somente Deus a detém. E a doutrina espírita nos ensina também que o estado normal do espírito é o estado espiritual, ou seja, o estado normal do espírito é estar fora da matéria, vivendo no plano espiritual sem um corpo físico. Mas, como o nosso processo evolutivo se dá através de reencarnações sucessivas, nós vivemos inúmeras existências no plano material, com o objetivo de nos aperfeiçoar, de evoluir, de progredir espiritualmente. Portanto, o estado corporal é transitório, e passageiro. Nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo que estamos estudando, no capítulo 8, Allan Kardec diz que o espírito da criança pode ser muito antigo. E esse espírito, ao renascer na vida corpórea, pode trazer de existências anteriores as imperfeições que ele ainda não tenha vencido. Então é um espírito imperfeito, né? Possivelmente e muito provavelmente. E Allan Kardec explica ainda que, ao se aproximar da reencarnação, o espírito entra em estado de perturbação e vai perdendo, pouco a pouco, a consciência de si mesmo. E fica por um certo tempo numa espécie de sono. E durante esse sono, todas as suas faculdades, todas as suas aptidões ficam em estado latente, ficam ocultas, como se estivessem adormecidas. Elas existem, mas não se revelam. Mas a partir do nascimento, as ideias do espírito reencarnado vão retomando a sua força gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos físicos. E Allan Kardec diz assim: pode-se dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam a essência de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que os instintos estão como que sonolentos, o espírito é mais flexível e, por isso mesmo, ele fica mais acessível a influências que podem ajudá-lo a se aprimorar e progredir. Isso, sem dúvida nenhuma, torna mais fácil a tarefa dos pais, que não é nada fácil, ou daqueles que têm a responsabilidade de educá-lo. É justamente nessa fase que o caráter do espírito pode ser aperfeiçoado e que as suas más tendências podem ser dominadas. Então, nós vemos que tudo é sábio nas obras de Deus, conforme as palavras de Allan Kardec. Ele prossegue dizendo assim: para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim deveria ser, para cativar a sua solicitude, a sua boa vontade, o seu cuidado, a sua atenção. Ela não poderia lhe dispensar o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, encontrasse nele, sob traços infantis, um caráter forte e as ideias de um adulto. E ainda menos se viesse a conhecer o seu passado. Um passado muitas vezes sombrio, não é? Na resposta à questão 385 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que as crianças são seres que Deus envia a novas existências e, para que não sejam alvo de uma severidade excessiva, Deus lhes dá todas as aparências da inocência. Por que eles dizem aparências da inocência? Porque só um espírito chegado à perfeição poderia ter e mostrar uma pureza verdadeira. Não é?
E Allan Kardec chama a atenção para o fato de que Jesus não disse que o reino dos céus é para as crianças, mas sim para os que se assemelham a elas, para os que se parecem com elas. Assim, como diz Allan Kardec, o espírito veste temporariamente a túnica da inocência. E é por isso que, apesar de a alma ter tido inúmeras encarnações no passado, Jesus toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade de coração. A pureza de coração significa um coração livre de egoísmo e livre de orgulho. E a simplicidade de coração tem a ver com humildade. Numa outra passagem registrada por Mateus, Jesus diz que aquele que se humilhar e se tornar pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. Se humilhar aqui tem o sentido de se tornar humilde. E nós pesquisamos as características que envolvem a humildade e chegamos às seguintes conclusões. Humilde é aquele que não se considera melhor nem superior aos outros. Ele pode até ser melhor ou superior em algum aspecto, porque todos nós, ao longo da nossa trajetória evolutiva, vamos desenvolvendo talentos que não são simultaneamente os mesmos para todos. Mas aquele que é humilde não se acha melhor nem superior a ninguém. Quem é humilde não tem o desejo de atrair admiração, nem nutre a expectativa de ter suas qualidades reconhecidas, porque a satisfação está simplesmente em fazer uma ação no bem, por exemplo, e não em ser admirado por fazer a ação no bem. Na verdade, o importante é a gente adquirir e desenvolver qualidades, e não que essas qualidades sejam reconhecidas, elas podem ser ou não. Aquele que é humilde não se envaidece com seu próprio valor, com as suas realizações, nem com os seus êxitos. E aqui nós poderíamos perguntar: isso significa então que devemos negar o nosso valor? Negar o valor das nossas realizações e dos nossos êxitos? Não, de forma nenhuma. Mas reconhecer o nosso valor, reconhecer o valor das nossas realizações e conquistas é muito diferente de nos envaidecermos com tudo isso. Porque nós sabemos que, como ainda estamos muito distantes da perfeição, ainda temos muito o que aprender e conquistar. Quando conseguimos enxergar isso e não perdemos isso de vista, a vaidade perde todo o sentido e acaba por se dissolver. Aquele que é humilde não é cheio de exigências, aceita a vida como ela se apresenta. E para ilustrar isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vou colocar na primeira pessoa do singular. Eu vou a um cartório, por exemplo, em que o atendimento é por ordem de chegada. E quando eu chego lá, vejo que há 10 pessoas que chegaram antes de mim e que estão esperando para serem atendidas. Se eu não tiver humildade, eu vou ficar irritada com tanta gente, entre aspas, né? Tanta gente na minha frente, justo eu, que tenho tantas coisas importantes para fazer e não posso perder tempo com filas. Vou ficar impaciente e possivelmente mal-humorada até ser atendida. Agora, se eu tiver humildade, eu vou pacientemente aguardar até que chegue a minha vez de ser atendida, independentemente de qualquer urgência ou pressa que eu tenha, porque eu vou considerar todas aquelas pessoas como semelhantes, cujo tempo também é valioso, que também devem ter seus problemas, suas urgências e simplesmente
chegaram antes de mim. Eu vou aceitar e respeitar a situação como ela é. Sentir assim e agir assim, às vezes, pode parecer um sonho, não é? Para mim é um desafio permanente. Então, continuando, aquele que é humilde não tem atitude fingida, é espontâneo. Jesus, em várias passagens, condenou a hipocrisia. Hipocrisia é querer mostrar uma virtude ou um sentimento louvável que não se tem ainda. Um dia todos nós teremos todas as virtudes, mas a gente precisa reconhecer aquelas que a gente já adquiriu e aquelas que a gente ainda não adquiriu, né? O humilde tem a virtude de conhecer suas próprias limitações. Isso é muito interessante. Talvez essa seja a base fundamental para o processo do nosso aprendizado e do nosso aprimoramento. Na área do saber, por exemplo, se eu não reconheço que eu não sei, eu vou aprender o quê? Se eu já sei. E aqui lembramos uma frase de Sócrates, né, o filósofo grego, um dos precursores da ideia cristã e do espiritismo. Ele disse: só sei que nada sei. Ou seja, há tantas coisas ainda ocultas ao nosso conhecimento que não podemos dizer em sã consciência que verdadeiramente sabemos as coisas que pensamos saber, né? Nós só temos, na verdade, a ganhar quando assumimos uma atitude de aprendizes diante da vida, não é? Uma outra característica do humilde é que ele não se considera infalível. Nós já erramos muito no passado. E como nós estamos muito distantes da perfeição, erramos no presente e ainda vamos errar no futuro. É necessário aceitarmos essa realidade e admitirmos que nós somos falíveis. Nós falhamos, sim, infelizmente, mas ainda falhamos. O importante é reconhecermos nossos erros e nos esforçarmos ao máximo para evitar cometer os mesmos erros novamente. Quando Jesus disse à mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, vai e a partir de agora não peques mais, será que ele estava dizendo a ela para não errar mais, nunca mais? Ela, que não era um espírito puro? Certamente que não. Mas aquele que ela já sabia que era um erro, esse sim, ela não deveria mais cometer. Vamos encerrar esta longa lista de qualidades, né, do humilde, dizendo que o humilde tem atitude de respeito e consideração em relação a si mesmo, em relação ao semelhante e em relação a Deus. Atitude de respeito e consideração. Vamos agora refletir um pouco sobre o que poderia ser o assemelhar-se às crianças. Será que assemelhar-se às crianças não seria também encarar a vida com alegria, com leveza, com entusiasmo, com otimismo, com uma curiosidade saudável, com um certo deslumbramento ao observar a natureza, por exemplo, né? Um certo encantamento, não é? Aquela curiosidade que a gente chama de curiosidade infantil, de eu quero saber como é que funciona, não é? Não seria também ter vontade de aprender sempre? É impressionante como a criança conquista novas aptidões quase que diariamente. E se a gente for observar, vai perceber que a atitude de aprendiz diante da vida só nos traz benefícios e engrandecimento. Uma outra coisa muito curiosa que nós gostaríamos de comentar.
Carl Gustav Jung, que é psiquiatra e psicoterapeuta suíço, né, que fundou a psicologia analítica, no seu livro O Desenvolvimento da Personalidade, diz assim: em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo, que solicita cuidado, atenção e educação incessantes. Esta é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, isso é absolutamente verdadeiro. Temos essa força interior que nos impulsiona ao progresso. Sem dúvida, nós já progredimos bastante se considerarmos o ponto de partida espiritual, nosso ponto de partida. Mas nós ainda estamos muito distantes da condição de espíritos puros, não é? Mas podemos ter a convicção de que todos chegaremos lá, né? Mas ainda estamos distantes. Então, essa ânsia de progredir é muito presente em nós ainda, não é? Essa criança interior que nós temos, todos nós temos. E neste capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando, na parte de instruções dos espíritos, há uma mensagem de João Evangelista em que ele nos dá os seguintes esclarecimentos. Ele diz: disse o Cristo, deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também um apelo às almas que gravitam nas regiões inferiores. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. E talvez pudéssemos acrescentar os sofredores, os aflitos, os infelizes que necessitam de amparo e consolação. E quem seriam esses? Somos todos nós. E João Evangelista prossegue dizendo: Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos de passos vacilantes. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho, a tocha, que ilumina as trevas, o clarim, a trombeta matinal que tocou para o despertar. Então, que possamos reconhecer Jesus em Jesus, o nosso guia espiritual, já que ele nos dá orientação segura para a nossa educação e para o nosso aprimoramento moral. Porque se nós nos interessarmos em conhecer as lições de Jesus, se procurarmos compreendê-las, e nesse sentido o Espiritismo nos dá assim um auxílio inestimável para compreender as lições de Jesus, se nós procurarmos meditar sobre elas, nós vamos acabar por assimilá-las. E por fim, vamos conseguir colocar em prática todos os seus ensinamentos, todos eles. E aí, um dia, com toda certeza, alcançaremos a felicidade plena, a felicidade suprema e a comunhão com Deus. Muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui. Receba o nosso abraço, que é virtual, mas é afetuoso. Muita luz e muita paz a todos. Fique com Deus.